Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? De qualquer forma, a gente tem passado um momento um pouco difícil, né, no mundo, devido ao coronavírus, atual Covid-19. Eu estou aqui com a minha máscara, ó, preta e branca. E essa semana já iniciou quente, né? Desde semana passada aconteceu algumas coisas nos Unidos da América, né? Pelo qual um negro foi morto pela polícia. O nome dele é George Floyd. E ocorreram diversos protestos ou manifestos e tem acontecido e tem ocorrido durante esses dias nos Estados Unidos, né? Em diversos estados. E sim, eu acredito que sim, eles devem protestar, né? Mas eu acredito que já está virando banalização. Eu, assim, particularmente, eu já fui para os Estados Unidos. Tava eu e um amigo meu, tava num bairro, fiquei hospedado na casa de um amigo meu, em Mount Vernon, perto do Brooklyn. E lá também é um bairro de negro, né? E eu lembro que eu tava só saindo para pegar o trem, né, o metrô para ir para Times Square, e eu tava, né, de touca, e tava ali de corrente e tal, e o meu outro colega tava de óculos e tal, enfim, e nós dois somos brancos, né? E a gente descia assim a rua para ir pro metrô, um rapaz nos olhou e falou, na verdade ele tava escutando um som, um rap, né? E eu não sei se era um rap de protesto, mas ele olhou pra mim, olhou pro meu amigo e nos chamou, meio que pra rima, né? Mas eu entendi, eu sei que antes de toda nação que a gente deve pesquisar sobre isso antes. Eu sei que a história com relação à desigualdade social na América é muito forte, né? E eu sei que Martin Luther King Jr., né, que foi um pastor que se levantou lá, e também, se eu não me engano, ele foi um governador, enfim, ele lutou muito por isso, né, lá nos Estados Unidos. Mas até hoje, por conta dessas sequelas, a nação, os Estados Unidos, né, ainda sofre com isso, né, devido em partes ao autoritarismo da polícia, que ao meu ver, sim, é muito bom. Os Estados Unidos é um país militar, mas existe, isso é de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes, algumas autoridades acabam abusando. Então, isso foi uma catástrofe, né? Foi muito complicado, acredito que tem sido muito complicado para a família, mas muitos têm se levantado, né? Muitos, como o lutador John Jones, têm se levantado, não só eles, mas como outros, né, na América, artistas, lutadores, praticam esportes e tal. Os Estados Unidos têm tanta relevância no mundo. Isso foi... o mundo todo tem falado sobre esse assunto, né, do racismo. E assim, eu não tenho como dar aula sobre o racismo, até porque eu sou branco, eu posso sofrer algumas desigualdades, mas acredito que não como um negro, né? Mas é claro que eu também não venho de um bairro de rico, né? Eu também moro na periferia, né? Podemos dizer assim. E também tenho contato com muitos amigos meus de diversas classes sociais que também moram, né, nesse lugar. Mas como eu falei, não posso dar uma aula sobre isso. Eu posso trazer fatos para vocês, e não só fatos, mas eu quero falar também do que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Então eu quero ir para Gálatas 3, a partir do versículo 23, que diz assim: Filho de Deus pela fé, antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ele nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé,
Não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revelaram de Cristo. Não há mais judeus, não há mais gentios. Ou seja, não há mais judeus, um povo que foi escolhido, né, no Velho Testamento. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, sobre os judeus israelitas. E agora eu quero falar da parte dos gentios, né? Que os gentios, veio Paulo depois de Jesus Cristo. Ele cai do cavalo, ele tem uma revelação ali do propósito da vida dele, de quem é realmente de fato Jesus Cristo. Ele era um hipócrita e ele era um fariseu, na verdade foi treinado por professores ali, né? Por Gamaliel, um professor muito requisitado ali em Israel. Até que o perseguidor, né, que era perseguidor, Saulo, Ananias vai até a sua casa e abre, né, os olhos. O Senhor pede, o Senhor Deus fala com Ananias, que era um seguidor de Jesus Cristo, junto com os apóstolos. Ele vai até a casa de Saulo e ali ele toca ali em Paulo e ele retoma a visão. Enfim, ele come, volta à força. E ali, enfim, aí existe toda uma trajetória de Saulo, que depois, né, se torna Paulo. Esse texto aqui fala sobre isso, que não há judeu nem gentil, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos nós somos de Jesus Cristo. Não existe desigualdade no reino de Deus, sabe? Não importa se a gente é da favela ou se a gente mora numa região muito nobre. Nós podemos ter histórias diferentes, mas nós carregamos e respeitamos a fé dessa maneira, sabe? É muito complicado. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a história também, sobre o racismo no Brasil. E tenho certeza que essa nação, ela sempre foi governada, né? Muitas vezes até que inconscientemente, por Deus diante das pessoas, entende? Porque nós tivemos muitas autoridades políticas pelo qual sempre usurparam dessa nação e dessa terra, mas hoje a gente, não digo por conta de um homem, mas por uma promessa e por tudo que foi declarado para o Brasil, Deus ele tem feito muitas coisas, independente das diferenças de opiniões e de ideologia. E eu acredito de verdade que a justiça social e todas as desigualdades vão cair, né? E Deus vai levantar muitas pessoas em diversas esferas da sociedade. E um dos caras que eu amo também, que a gente pode citar, é Nelson Mandela. Foi o presidente da África do Sul e ali ele fez muitas... ele foi preso durante muito tempo. E eu já quero começar falando, pra gente falar sobre o racismo do Brasil, a gente tem que falar o que a gente vivenciou como nação desde o início, né? A gente sabe que a nossa nação, ela sempre, desde sua origem, né, já habitava muitos tupis-guaranis aqui, muitos índios, né? Enfim, eu não sou um historiador para te falar sobre cada um deles. E eles, com seus devidos costumes e características peculiares, né? Depois a gente foi se desenvolvendo como seres, né? Mas até hoje, no nosso Brasil, existem muitos indígenas, né? Pelo qual também existem pessoas lutando, né, por eles, que é a FUNAI, se eu não me engano. E existe ainda muito desmembramento e muita divisão e muita desigualdade, né, com relação a isso. Aqui agora, pra gente saber e tentar se encaixar na história. Com certeza você já deve ter ouvido isso na escola, né? Que aqui na nossa terra, como era vaga, sem forma e vazia, na verdade sempre foi linda, obviamente pelas naturezas, né? E habitada por índios, com a chegada dos portugueses e dos espanhóis, né?
A gente sabe que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso foi no dia 22 de abril de 1500, quando ele desembarca, né, com seu navio de Porto Seguro, na Bahia, fazendo ali o caminho na verdade, o caminho de Vasco da Gama, né, se eu não me engano. Eu estava pesquisando sobre isso. Alguns historiadores acreditam que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro, né, ser moderno a pisar na nossa nação, mas falam que foi o navegante espanhol Vicente Yanes Pinzón, que ele pisou em Pernambuco, né, no Cabo de Santo Agostinho, 26 de janeiro de 1500. Mas outros também falam que não foi ele, que foi o outro navegador, pelo qual é português, que o nome dele é Duarte Pacheco Pereira. Mas enfim, isso é uma outra história, né? Eu sei que existe toda uma questão política, né? Existe a história desses historiadores, ao certo, mas a gente tem que saber um pouquinho da história da nossa nação, né? E aí, o Pedro Álvares Cabral, ele pisa aqui na nossa nação, e aí ele traz junto com ele, né, junto com os portugueses ali, muitos escravos africanos, né? E ali começa muito racismo, onde tem muito racismo, enfim, existe também a questão religiosa, né, pelo qual os padres, né, davam aula e tal, ensinavam sobre a religião, e os índios ali sempre muito carismático, como o nosso povo brasileiro sempre muito simpático e recepcionista, né? Enfim, acredito que deve ter sim muitos conflitos, né, como relata a história. Enfim, mas eu não quero entrar nesse assunto, eu só quero dar uma pincelada em algumas coisas. E aí até que passam 322 anos sobre o domínio, né, do Portugal ali, que ele formaliza, né, ali junto com Dom Pedro I, depois de gerações passadas, em Dom Pedro I, né? E aí aqui diz que o Brasil goza de grande autonomia política. Isso foi em 1822, quando estava tendo meio que uma guerra entre a França, Portugal e o Reino Unido, né? E tinha colônias portuguesas aqui na nossa nação, mais propriamente falando, no Rio de Janeiro. O Brasil goza de grande autonomia política, porém a ameaça do governo português de revogar essas liberdades criou grande descontentamento na colônia. Pedro ficou ao lado dos brasileiros. Então o Dom Pedro I, né? Ele era o quarto filho ali, mas era o Dom Pedro VI, se eu não me engano, de Portugal. E aí ele grita, né? Que dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele consegue a sua independência, né? E ali ele grita: independência ou morte. E ali eles conseguem, tal. Pernambuco é a primeira cidade que é colonizada, que é independente, né, na verdade. Enfim, o que eu quero dizer com toda essa história? Cara, para tudo há uma batalha. Para tudo há uma batalha. Também falando um pouquinho sobre o egoísmo e o preconceito, né? Não seja essas pessoas, sabe? Vou ler um pouquinho para vocês sobre o racismo no Brasil. Eu vou trazer dados aqui agora para você. Está no Wikipedia. O Wikipédia, sei lá como se diz. Está no Wikipédia, ok? Vamos lá. O racismo tem sido um grande problema desde a era colonial escravocrata. Imposto pelos colonizadores portugueses, uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e de não brancos é evidente no trabalho. 71% em questões relacionadas à justiça e à polícia, 68,3% em relações sociais, 65%. O termo apartheid social tem sido utilizado para descrever diversos aspectos da desigualdade econômica entre
entre outros no Brasil, traçando um paralelo com a separação de brancos e negros na sociedade sul-africana sobre o regime do apartheid. O resultado da pesquisa, elaborada em 2008, demonstra que, apesar de compor metade da população brasileira, os negros elegeram pouco mais do que 8% dos 503 representantes escolhidos na última eleição. De acordo com dados na pesquisa mensal do emprego de 2015, trabalhadores negros ganharam em média 59,2% do rendimento que os brancos ganham, e que também pode ser explicado pela diferença de educação entre esses dois grupos. Além disso, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômico, o percentual de negros assassinados no país é 132% maior do que os de brancos. Daqueles que ganham menos de um salário mínimo, 63% são negros, pardos e 34% são brancos. Dos brasileiros mais ricos, 11% são negros, pardos e 85% são brancos. Em uma pesquisa realizada em 2000, 93% dos entrevistados reconheceram que existe preconceito racial no Brasil, mas 87% dos entrevistados afirmaram que mesmo assim nunca sentiram tal discriminação. Isso indica que os brasileiros reconhecem que há desigualdade racial, mas o preconceito não é uma questão atual, mas algo remanescente da escravidão. É isso aí, pessoal. Isso são fatos aqui, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Mas o que a gente não pode é querer fazer justiça própria, sabe? Querer depredar as coisas, querer bater um no outro, entendeu? Querer fazer as coisas com o nosso mérito, com a nossa força. A gente vê aqui Jesus, ó. Até Jesus já ficou bravo e a Bíblia não diz que ele pecou, cara. Que diz, ó, Jesus purifica o templo, ó. Mateus, o Evangelho de Mateus 21:12. Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram meu templo será chamado de casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. E aí ele continua. E aqui, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Cara, Jesus, ele era uma ovelha diante dos seus tosqueadores, diante daquelas pessoas que o julgavam. Mas ele era um leão quando envolvia acerca de coisas do reino de Deus, contra a injustiça, contra coisas que estão fora do padrão estabelecido na Bíblia, cara. Esse era Jesus. Será que a gente tem lutado pelo que é certo, ou a gente tem lutado por ideologia, por opiniões próprias, sabe? E eu tô lembrando de um fato aqui agora, que isso aconteceu, sabe, em Paris. Eu tava do lado da Torre Eiffel, e aí eu tava com meu amigo, eu vou até postar uma foto dele, vou pedir autorização. Com a camisa do centenário do Corinthians. E nem era aquela preta e branca, hein? Era uma creme branca do Corinthians. E eu tava lá e tal. E aí, assim, eu não quero falar de... Mas o que eu quero falar é sobre o que aconteceu lá, né? Eu, particularmente, cara, eu cheguei lá, eu tava com meu amigo, conhecendo o lugar ali, a torre, muito feliz, muito sol e tal. E aí, porque a gente tava de camisa de time, de cara, e esse cara era, se eu não me engano, presidente presidente, não, sei lá, ele era de muita importância pra Mancha Verde, né? E eu, camisa do Corinthians, o cara olhou pra mim, ficou me encarando e tal, e falou assim pra mim, e essa camisa aí? E o meu amigo olhando pra ele assim e tal, e falou, não, meu amigo tá comigo, não sei o quê. E eu percebi muita, eu não sei, dentro dele, assim, só pelo olhar eu já percebia que ele ficou muito irritado, muito bravo, porque ele já, com certeza, eu acho que já deve ter arrumado briga com algum corintiano, né? E aí eu olhei ali e ainda falei pra ele, esse manto aí, que era a camisa do Palmeiras, né? E aí ele falou, manto, né? Aí sim, tipo, até você corintiano, né, tá falando isso, tal, não sei o quê. E ali eu quebrei o gelo, né? Mas eu percebi muita desigualdade no futebol, em diversas áreas, diversos aspectos. E só que a gente às vezes tem lutado de uma maneira errada, cara. Sabe? A gente tem se confrontado um com os outros, a gente, na verdade, tem afrontado um ao outro, né? Porque existe diferença entre confronto e afronta, né? A gente tem afrontado, xingado as pessoas e não tá debatendo, conversando, tentando chegar num consenso. Como é que a gente vai chegar em algum lugar? Entende?
E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Você compartilha, principalmente se inscreve no canal. Eu tô aqui, ó, de preto e branco para dizer que a gente já venceu tudo isso e a gente é um só perante Cristo. Fique com Deus. É nóis.